Queridos irmãos, essa semana eu fui incomodado, como sempre somos, né, pastor? O desafio de falarmos da palavra de Deus é algo assim inexplicável. Como sempre compartilho com vocês, eu quero dividir com vocês a minha responsabilidade. Eu preferi estar sentado ali, ouvindo o pastor Joelce ou o pastor Enete, mas, pela bondade deles, aprove a Deus que nós estivéssemos aqui. E creio plenamente, vontade de Deus também. Irmãos, eu queria pedir a vocês que vocês continuassem orando, intercedendo pelas pessoas que estão enfermas. Nós temos várias pessoas enfermas na nossa cidade, das quais temos uma agenda de oração, intercedendo todos os dias por eles. Pessoas que estão lutando contra o câncer, que estão lutando contra doenças difíceis, pessoas que estão lutando contra a depressão, contra a tristeza, contra a dor da perda. Nós precisamos cobrir essas pessoas com orações. E se você conhece alguém, eu conclamo a você, se você está orando, ore mais. Se você não está orando, comece hoje. Interceda. Interceda, tem muita gente precisando das nossas orações. A nossa cidade precisa das nossas orações. O nosso estado precisa das nossas orações. O nosso país e o mundo todo precisa das nossas orações. Não deixe de orar. Não deixe de orar. É um clamor que nós levantamos e pedimos a você que está em casa, não necessariamente de credo religioso, da denominação batista ou outra qualquer. Ore a Deus, interceda a Deus pela sua família, interceda a Deus pelos seus filhos, interceda a Deus pelo nosso país. Quero, aproveitando o tempo, pedir a vocês, se possível for, que abram as suas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 15, todo o capítulo, são 8 versículos apenas. Nós estaremos discorrendo por um pouco de tempo sobre esse texto. Pedimos o Espírito Santo de Deus que nos oriente a entendermos o que nele está escrito e o que ele quer transmitir para nós. Confesso aos irmãos que, depois de muitas pesquisas, ouvindo grandes pregadores da palavra, nós arrazoamos algumas coisas importantes e eu queria compartilhar com vocês e espero que isso seja proveitoso para todos nós e para você que está em sua casa também, através da rede também nos assistindo. E diz o texto: e vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi um como mar de vidro, misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso,
todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu, e os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelo peito. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheia da ira de Deus, que vive para todos sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Ó Deus, estamos diante, ó Deus, da Tua palavra, que cremos, ó Deus, absolutamente, completamente ser a verdade. Te pedimos que o Teu Espírito nos oriente a todos aqueles também que nos assistem, para que possamos juntos absorvermos, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para aplicar aos nossos corações nesta noite. Em o nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, às vezes nós somos desafiados a pensarmos as coisas que Deus tem para falar para nós. E eu confesso para vocês que esta semana, acordando pela madrugada, eu durmo muito leve e sempre acordo às 4 horas da manhã, ou até um pouco antes. Mas eu não fico acordado, não. Eu oro e durmo. Mas, nesse dia especificamente, eu tive logo de um amigo meu uma notícia triste. Logo 5 e pouca da manhã, ele me mandou uma chamada de vídeo, chorando, lamentando uma perda de um bem que ele tinha sofrido. E eu falei com ele que nós estaríamos orando a Deus para que esse bem fosse recuperado. E louvado seja Deus, levou por um pouco de tempo sumido, mas graças a Deus o bem foi recuperado. E eu reenviei o áudio para ele que eu tinha mandado para ele, logo depois do que eu tinha falado, que por Deus, na permissão de Deus, na vontade de Deus, aquele bem voltaria para suas mãos, e voltou, graças a Deus. Mas nessa madrugada, irmãos, eu estou contando isso porque nessa madrugada eu peguei esse texto. E eu confesso que foi uma madrugada difícil. E eu falei para ele que eu tinha lido esse texto, ele não é crente. E eu confesso que eu vim as lágrimas quando eu li esse texto e coloquei ele em confronto com a realidade que nós estamos vivendo em toda a terra. Queridos, nós estamos envolvidos em densas crises. Nós estamos com crise na política. Estamos com crise econômica, crise de integridade, crise moral, crise de valores, crise de amor, crise espiritual. Me perdoem se estou exagerando, mas nunca vi tanta crise misturada em um tempo. Não quero ser melodramático, irmãos, vocês que nos assistem, mas isso é cumprimento das Escrituras. Na verdade, toda essa sistemática, essa complexidade que vivemos em nosso planeta, ele evidencia que aparentemente ele está fora do controle,
mas ele não foge ao controle do Deus Todo-Poderoso. E é Ele que nós queremos exaltar nesta noite. É exatamente isso. Embora nós venhamos sofrendo agravos, observemos que parece que triunfa o mal sem limites. O certo está se tornando errado, o errado se tornando certo. As coisas parecem que estão fora de controle, mas tenho certeza, no final dessa nossa reflexão, se nós temos esse sentimento de dúvida, você que nos assiste, você se convencerá de que tudo está no domínio do Deus Altíssimo. O texto nos diz, e eu queria rapidamente só ventilar algumas coisas. Quando a gente pega Apocalipse, o livro de Apocalipse, tem gente que não gosta de ler Apocalipse, porque Apocalipse parece que é um livro muito duro, de um Deus muito tirano, muito cruel, mas na verdade não. Apocalipse é um despertar, um desvendar, que na verdade precisa alcançar-nos no desejo de lermos e entendermos o que Deus quer na verdade para a humanidade. Isso é Apocalipse. Apocalipse não é um livro de sentenças, tenebroso ao extremo, é enigmático, sim, misterioso, sim, mas extremamente relevante, extremamente atual e para conseguirmos respostas para esse tempo. Tempo difícil, irmãos, tempo difícil em que nós às vezes olhamos e paramos e nos deparamos com situações que nós não conseguimos entender nada. Mas, rapidamente, se você pegar Apocalipse e ler do capítulo 1 ao capítulo 3, você vai encontrar a pregação da palavra, aplicada ao coração pelo Espírito Santo, igrejas estabelecidas, estas com a responsabilidade, portadoras da luz do mundo. Jesus. E de luz no mundo que está em trevas. Do 1 ao 3, você vai encontrar isso. Do capítulo 4 ao capítulo 7, nós vemos que o povo de Deus é perseguido repetidas vezes pelo mundo e exposto a muitas provas e aflições. São a abertura dos 7 selos. Do capítulo 8 ao capítulo 11, o juízo de Deus visita repetidas vezes o mundo perseguidor, mas este não se arrepende de seus pecados. São as 7 trombetas da ira de Deus. Do capítulo 12 até o capítulo 14, vimos que este conflito entre a igreja e o mundo torna-se mais intenso, cada vez mais intenso, mostrando um combate entre Cristo e Satanás, entre a semente da mulher e o dragão. Agora, nos capítulos 15 e 16, surge uma pergunta quando a história, as trombetas do juízo, as pragas iniciais não conduzem os homens ao arrependimento e conversão, e o que lhes sucede? Fica a pergunta: permitirá Deus que esses homens ímpios continuem impunes? O cálice da ira de Deus tem um limite? Ficam essas perguntas nesse contexto. A resposta é: quando os ímpios não se arrependem, com as trombetas do aviso de Deus, segue o ato final da ira, ainda que não completa, até o dia do juízo. Essas taças são as últimas, não há mais tempo para arrependimento. Aos ímpios endurecidos, a morte os levará inevitavelmente nas mãos do Deus da sentença final. Sabe por que nós estamos fazendo algumas considerações, irmãos, nesse contexto? Por quê?
Apocalipse é claramente isso. Tem muita gente que tem medo do Apocalipse exatamente porque o Apocalipse ele traz uma sentença. Se você é salvo, você é salvo. Mas se você é condenado, você é condenado. Não existe um meio termo. Tem muita gente brincando com Deus, achando que Deus, por ser um Deus de amor maravilhoso, bondoso, soberano, Ele simplesmente vai olhar para mim e vai dizer assim, não, olha, você pode fazer as coisas erradinhas aí que você costuma fazer, que eu não vou te punir por isso. No fundo, no finalzinho da história, a gente sempre espera um final feliz, não é isso? Então a gente leva essa historinha, esse conto, para a justiça de Deus. Olha, irmãos, eu vou ser sincero, nem sempre a história que nós queremos escrever diante de Deus é uma história com um final feliz, exceto se nós tomarmos uma atitude diferente do que nós estamos vendo aqui no Apocalipse, algumas considerações rápidas, e caminharmos realmente na direção de Deus. Tem muitas pessoas que estão obrando a maldade, achando que Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, vai simplesmente o absolver. No dia do juízo final, Deus é muito bom, Deus é muito bom. Eu já ouvi alguém falando assim, no dia do juízo final, Deus vai sentar no trono e vai ver assim, sabe, eu fiquei com pena desse aqui, daquele ali, daquele grupo lá. A salvação é individual, a condenação também, mas eles englobam e acham assim, não, Deus vai pegar e vai me absolver. Eu posso fazer, mas Deus é muito bom, gente. Já ouvi falando. Irmãos, nós precisamos atentar para uma coisa, o nosso Deus é um Deus de justiça. O nosso Deus é um Deus de verdade. O nosso Deus é um Deus de santidade. Como nós estaremos considerando logo a seguir, a respeito desse importante louvor, desse canto maravilhoso. Uma outra coisa também que eu fiquei impressionado aqui, eu não sei se vocês perceberam, o pastor Joel sempre fala que nós vamos ter uma dificuldadezinha lá no céu, né, pastor? Porque a gente não sabe cantar direito, né? Mas a gente tem que entender aqui, nesse texto aqui, que até pastor Joel que diz que não sabe cantar direito, lá ele vai cantar bonito. E se alguém acha que não tem o dom de cantar, se você for para o céu, você será um grande cantor. Você cantará na glória, exaltará o nome de Deus. Irmãos, na nossa carnalidade, na nossa pecaminosidade, na nossa imperfeição, vocês já analisaram quando nós cantamos uma música que é inspirada, que nos eleva diante de Deus, parece que dá vontade da gente não agarrar o disco e ficar ali cantando o tempo todo. Na nossa humanidade, imaginemos depois que recebermos o nosso corpo incorruptível. Irmãos, metade não se contou a mortal nenhum. E eu lendo esse texto, eu imagino, na hora me veio à mente o pastor Joel, que ele fala isso, né, que ele não canta, e ele diz que não sabe como é que vai fazer, mas ele não sabe que lá ele vai ser um exímio cantor. Lá nós louvaremos ao Senhor, adoraremos o Senhor eternamente. É isso que Deus quer. O estado, irmãos, inicial do homem era isso. Era esse. Deus não criou o homem para morrer. Toda essa sorte de crises, de desgraça que está se abatendo sobre a humanidade, irmãos, é fruto das nossas atitudes, da nossa maneira de agir, da nossa maneira de acharmos que estamos certos, quando na verdade estamos agindo errado. A conexão entre as taças da ira de Deus e as 7 trombetas de Deus se resume no seguinte: as trombetas advertem, as taças consumam a cólera de Deus. Mas aí a gente, poxa, irmão, mas está tão pesado. A cólera de Deus, a ira de Deus, irmãos,
Guardem uma coisa, guardem uma palavra. Se vocês puderem guardar só isso, já é o suficiente. Vocês que nos assistem, com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Deus é amor, mas Deus é justiça. E nós precisamos atentar para os nossos atos. Tem gente brincando com Deus. Eu quero considerar com vocês pelo menos 4 coisas importantes que eu vejo um Deus no controle de tudo. O anticristo está se levantando. Os seus ajudadores estão sendo treinados ao redor do mundo. Tem gente que não acredita nisso, acha que isso é conversa fiada. Mas tenham convicção. Procurem estudar mais o Apocalipse, que vocês vão entender isso de forma assim perfeita. E a palavra como um todo se cumprirá. Estamos caminhando, irmãos, para esse dia. Eu não sei quem foi que compartilhou alguma coisa, mas eu já tive analisando isso. Vocês já observaram que cada vez mais o dinheiro está saindo de circulação? Observaram isso? Cada vez mais as pessoas não estão usando mais o papel moeda. O controle está vindo direto. Tem gente que não se apercebe disso, é muito prático. É fantástico. Eu estava pensando, tão fantástico, se você não tiver um controle financeiro muito bom, você acaba perdendo, virando milionário num dia e botando um monte de dinheiro fora, depois na hora que chega a fatura, você não sabe nem como vai pagar, porque é muito fácil, não é mesmo? Mas chegará um tempo que não será tão fácil assim. Você já observou que nós estamos nos acostumando facilmente a chegar nos lugares e já estender os nossos braços para a leitura da temperatura? Mas isso não tem nada a ver. Alguém falou, não tem nada a ver, tem tudo a ver sim. Nós estamos sendo treinados a caminharmos numa direção de forma muito sutil. Muito sutil. Você só entra se tiver máscara. Não interessa, a máscara parece uma verdadeira mordaça para nós. Vocês já perceberam isso? Eu não sei se perceberam, eu percebi. A máscara hoje é a pior de todas as mordaças da humanidade. Se você não tiver a máscara, você não entra. Irmãos, guardem isso. Vocês que nos assistem, guardem isso. Nós estamos caminhando para a conclusão dos fatos. Que nada. Isso vai levar muito tempo. Não vai não, irmãos. Não vai não. Nós estamos caminhando. O mundo está caótico. O mundo está em crise. Vocês já observaram que não existe um cantinho do planeta que não se fale em crise de alguma forma? Se não for de um jeito, é de outro. Podem estar riquíssimos de dinheiro, mas vão viver uma crise. Sabe por quê? Eu estava estudando alguma coisa, um dos maiores problemas que nós vamos ter no nosso planeta em pouquíssimo tempo, a maior crise de toda a história da humanidade. Um bem precioso que Deus nos deu, que é de vital importância para todos nós. Vocês sabem qual é? Oi? Água. Água. Irmãos, escrevam isso nas suas agendinhas. Teremos uma crise hídrica incomum. Nós somos o maior, talvez, em termos de recursos hídricos no mundo. Nós já estamos começando a ter problemas. Me perdoem, aí um puxãozinho de orelha. Economize água. Seja mordomo dos recursos naturais. Apague a luz quando você não precisa usar. Desligue o ventilador quando você não precisa usar. Desligue o ar do seu automóvel quando você não precisa usar. Desligue o ar da sua casa quando você não precisa usar. Sabe por quê? Porque tudo isso depende
da água. Chegará um tempo que nós teremos os bens e não poderemos usar mais. A situação está complicando. E nós estamos vivendo como se nada fosse acontecer. Precisamos caminhar nessa direção. Seguindo aí, o primeiro ponto que eu acho importante a gente salientar é que esse cântico exalta a pessoa de Deus. Dá uma olhadinha aí. Deus é Senhor o quê? Todo-poderoso. Nesse primeiro ponto, o diabo tem seu poder, mas ele é limitado. Mas Deus não. Deus, o nosso Deus, é o Todo-Poderoso. O diabo ele tem poder até onde Deus permite que ele possa usar, porque até o poder do diabo está limitado à direção e ao domínio e à soberania de Deus. E vocês sabem muito bem disso, porque quando a gente pega lá no livro de Jó, a gente estuda o livro de Jó, o que tem? Vocês acreditam que se Deus diz para o diabo assim, olha, você não vai tocar nele, o diabo teria condição de tocar em Jó? Jamais, irmãos, jamais. Nós precisamos entender que Deus é todo-poderoso. Aqui diz claramente, Deus é Senhor todo-poderoso. Verso 3, o diabo tem seu poder limitado, mas só Deus é Senhor todo-poderoso. Só Ele recebe exaltação para todo sempre. Amém? Irmão, segundo ponto, Deus é o Rei das nações. Irmãos, tem muita gente querendo se levantar aí para mandar, e vão se levantar, mas eles cairão, porque eles não têm poder. O poder é limitado. O anticristo, o poder é limitado. Ele vai aparecer, ele vai se mostrar como o cara, mas vai chegar um ponto que o seu poder ruirá, porque ele não conseguirá. Porque Deus é o Rei das nações, e o Rei das nações não é a besta, como diz Apocalipse capítulo 13, verso 7, mas o Senhor Todo-Poderoso, como lemos no verso 3. Em terceiro ponto, desse primeiro, nessa primeira exaltação do cântico, da pessoa de Deus, Deus é temível e digno de glória. Verso 4, quem não temerá e não glorificará seu nome? Ei, Tiago, arranja aí, ó, chama o nosso tecladista aí e vamos para dentro. Quem não temerá e não glorificará o teu nome? É o temor irrestrito, irmãos. Só nosso Deus tem isso. Só Deus tem. Só Ele pertence o temor irrestrito. Num quarto ponto, exaltação da pessoa de Deus. Deus é santo. A santidade de Deus é única. É ela que atrai todas as nações. Todas as nações virão. E o quê? E o complemento? E se assentarão diante de ti. Irmãos, pode parecer fora de controle, vocês que nos assistem, pode parecer fora de controle, mas não está. No momento certo, o Senhor Deus vai puxar a cordinha e vai botar tudo no devido lugar. Apesar de ser um momento muito duro, e tem muita gente que não está se atentando para isso não, acha que não tem nada a ver, que essas questões de taça, né, da ira de Deus, de trombeta, e isso nem vai tocar. Eu acho que essa trombeta não vai nem sair som, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo de desafios, e as taças serão derramadas. Seguindo aí, esse cântico exalta as obras de Deus.
Olha só o que diz o texto. Elas são grandes e são admiráveis, porque Deus é Senhor de toda a história. Ele bota as coisas no tempo certo, no lugar certo, da forma mais perfeita possível. Deus é Deus. O universo está nas mãos do Senhor. Ele é quem redime o seu povo e quem castiga os ímpios. Agindo Deus, quem impedirá? Um segundo ponto das obras, da exaltação das obras de Deus. Os atos de justiça de Deus se fizeram manifestos. Deus outorgou sua justiça quando remiu os seus eleitos por meio do sacrifício de Jesus, como também levou à condenação eterna os impenitentes. Irmãos, aqui não é um joguinho de separa para cá, separa para lá, bode de ovelha, não é nada disso. Todo aquele que vem a Deus, o que diz a Bíblia? De maneira alguma ele o lançará fora. Só que tem gente que não tem vontade de ir a Deus algum. Ele prefere viver a sua vida de prazeres. Eu tenho observado, ao longo do dia, hoje eu estava conversando, ouvindo algumas pessoas, eu fico analisando, as pessoas estão amarradas a seus deleites, aos seus prazeres fúteis, vãos. Irmãos, a pior coisa que pode existir para mim e para você é você se segurar em alguma coisa e achar que aquilo preenche mais do que o espaço de Deus. Tem muita gente colocando a bebida para preencher o espaço de Deus, as drogas para preencher o espaço de Deus, o sexo para preencher o espaço de Deus, o poder para preencher o espaço de Deus. Ficam escravos e não conseguem se achegar a Deus para receberem a restauração, a restituição, a salvação, o perdão. Seguindo aí, esse cântico, terceiro ponto, exalta os caminhos de Deus. Eles são justos e verdadeiros. Os caminhos de Deus são a forma de Deus agir. Seus caminhos são justos e verdadeiros, tanto na salvação dos eleitos, como na punição dos pecadores impenitentes. Os ímpios foram avisados pelas trombetas, mas não se arrependeram. Assim, os flagelos finais sobre os ímpios serão absolutamente justos. Entenderam, irmãos? Deus não é um Deus de tirania, de desejo de castigo, de fazer alguém sofrer. Deus não é Deus disso. Só que eu tenho a liberdade de escolher. O grande problema reside na minha liberdade de escolha. Tem gente que prefere escolher os prazeres da carne, viver neles, se deleitar neles, e não abraçarem a fé que os levará para a vida eterna com Deus. Infelizmente, são muitos que estão entrando pela porta larga de uma vida, entre aspas, regalada e regada a prazeres mil, mas que os levarão para a perdição eterna. Em quarto lugar, e último, esse cântico exalta o triunfo final de Deus. Todas as nações virão e adorarão diante dele. Todas as nações virão e adorarão diante dele. Irmãos, quem aqui quer estar nesse dia? Eu confesso a vocês que se eu pudesse, eu pediria a Deus, se for da vontade dele, que me permitisse estar nesse dia, porque será um dia ímpar para toda a humanidade, não para castigar ninguém, mas um dia de glória. Irmãos, desde pequenininho, eu estou com 55 anos, eu ouço isso aqui, isso me impacta. Todas as nações
virão e adorarão diante dele. Quer queiram, quer não queiram, terão que reconhecer a soberania e o poder do nosso Deus. Isto está em contraste com a adoração universal da besta. As nações vão se prostrar diante do Deus Todo-Poderoso. Todo joelho vai se curvar diante de Jesus. Filipenses capítulo 2, versos de 8 a 11. Só Ele, Jesus, será exaltado eternamente. Irmãos, precisamos pregar essa verdade. Precisamos pregar para que o mundo entenda que um tribunal está pronto. Desde a queda do homem lá no Jardim do Éden, Deus preparou esse tribunal para julgar salvos, redimidos e impenitentes, porque todos nós compareceremos ante o tribunal de Cristo. Porém, ali haverá separação. Tem pessoas que não estão crendo nisso. Não estão crendo que estamos perto, próximos do juízo final. Gastam suas vidas de forma dissoluta, achando que isso não vai acontecer. E Deus é muito bonzinho para deixar que impenitentes sigam até o fogo do inferno. Mas a Bíblia me diz claramente que, infelizmente, por vontade e escolha minha, eu posso ir para o céu ou posso ir para o inferno. Precisamos ter esse entendimento e precisamos caminhar na direção disso, porque isso é pessoal, individual. Tem gente que acha que tem que se espelhar em alguém, de algum lugar, de alguma igreja, de algum líder espiritual para ir para o céu. Irmãos, errado. Foi Jesus que abriu o caminho para o céu. E nós cantamos, e não há outro jeito, outro meio de ir. Concordam? Irmãos, precisamos pregar isso. De púlpito, de pé de ouvido. Se alguém pensa que chegará a algum lugar sem a mediação de Jesus, está redondamente enganado e inexoravelmente condenado. Me perdoem a franqueza, não somos donos da verdade, mas isso é o que a Bíblia me diz. E se você crê na Bíblia, é isso que você precisa entender. Irmãos, fechando, eu estava vendo um comentário de dos maiores sermões, creio que, se me permitem, de todos os tempos. E eu acredito que muitos aqui, se não a totalidade, já ouviram falar. Pecadores nas mãos de um Deus irado. É duro, mas é uma realidade. Jonathan Edwards pregou esse sermão em 8 de julho de 1741 em Enfield, Connecticut, e desafiou aquelas pessoas, a todos que o ouviam, a viverem uma vida de santidade na busca de Deus, chamando-os à atenção da consciência de que Deus é amor, mas que Deus é justiça também. Para fechar, um texto que muito me chama a atenção, Isaías, capítulo 55, verso 6,
Olha aí na sua Bíblia o que diz. Isaías 55, versos 6 e 7. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Entenderam? Nós não estamos predestinados à morte eterna, a não ser que eu queira. A não ser que eu queira. Encerro. Olha, irmãos, quantas notícias tristes nós temos ouvido. Quanta tristeza. Essa semana eu vi uma notícia de um pastor jovem, um pastor atuante. Não é porque é pastor não, mas eu estou dando um exemplo. Com 32 anos de idade, se não me falha a memória. Partiu para a eternidade. Mas na mesma hora em minha mente veio uma pergunta: salvo, louvado seja Deus, mas quantos estão partindo sem Jesus, sem salvação? E nós vimos aqui que depois de um certo tempo, não tem jeito, se nós chegarmos até o derramamento das taças em vida e não nos arrependermos, seremos condenados. Mas a pior de todas as condenações para mim é essa, que você joga as oportunidades fora e é ceifado de forma brutal, inevitável, e perde o privilégio da salvação em vida, porque ela precisa ser feita em vida. Não existe encomenda de alma de ninguém, irmãos. Nós precisamos apelar para a salvação de Cristo Jesus enquanto estamos vivos. Depois da morte, não existe mais retorno. Entendam isso. Entendam isso. Que Deus nos abençoe. Não sei se o pastor Joel quer falar alguma coisa. Irmãos, vamos encerrar. O Ministério de Louvor vai estar entoando mais um cântico. E nós vamos estar orando a Deus. E eu quero pedir a você que, se possível, abaixe suas cabeças. Vamos orar a Deus. Pedir a Deus que nos abençoe e que nos cubra com seus cuidados. Ó Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Sabemos, ó Deus, que ela é verdade. Sabemos, ó Deus, que ela é absoluta, ó Deus, para todo aquele que crê. Te pedimos que ela penetre, ó Deus, sempre nos nossos corações e nos corações daqueles, ó Deus, que nos ouvem, daqueles que estão, ó Deus, ao alcance da nossa voz. Mas esse trabalho especial é o Teu Espírito Santo que faz. Nenhum de nós tem esse poder. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe. Cubra-nos, ó Deus, com os Teus cuidados nesta semana. Te pedimos as bênçãos do Senhor para as famílias, ó Deus, da Tua igreja. Para as famílias, ó Deus, de Conceição de Macabu, do nosso estado, do nosso Brasil e do mundo inteiro. Ó Senhor, dá orientação, ó Deus, às autoridades constituídas, ó Deus, dos países, ó Deus, que compõem o nosso planeta. Senhor, quanta falta de sabedoria nós temos visto. Incomoda-os, para que possam agir
de forma menos, ó Deus, agressiva, irresponsável e insensível. Te pedimos a orientação para aqueles que estão mais perto do Senhor, temendo-te, procurando, ó Deus, fazer de forma correta. E te agradecemos, ó Deus, por tudo que já vivemos até este dia. Te pedimos as bênçãos do Senhor, a continuação da tua presença para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará